Hoje nós vamos falar sobre Max Planck, que nasceu em 1858 e desde cedo ele mostrou grande talento para a música. Mas adivinha o caminho que ele escolheu para seguir? Exato, foi a física. Foi a física que ele escolheu como caminho, apesar das recomendações de alguns de seus professores que diziam: nesse campo quase tudo já foi descoberto e tudo o que resta é preencher alguns buracos. Planck tornou-se doutor em 1879, aos 21 anos. Na época, as duas grandes teorias da física pesquisadas intensamente eram a termodinâmica, o estudo do calor, e o eletromagnetismo, o estudo da radiação. Planck não sabia que ao tentar combinar essas duas teorias, ele seria o arauto de toda uma nova área da física do século XX, a mecânica quântica. Em 1900, algumas questões intrigantes a respeito da energia térmica radiante continuavam sem resposta. A maneira como a energia da radiação térmica se distribui entre as diversas frequências já fora medida com precisão, mas ninguém havia sido capaz de propor uma teoria que explicasse os resultados obtidos. Não se compreendia um problema conhecido como a radiação de corpo negro. O palavrório sinistro, em essência, significa o seguinte: ninguém sabia prever como a luz se comportava quando irradiada de um corpo negro, objeto que absorve toda a radiação que incide sobre ele. Na esperança de obter uma explicação para isso, Planck, então com a idade avançada de 42 anos, fez uso de uma hipótese que ele chamou de um ato de desespero. Só um adendo. Eu disse que quando Planck divulgou sua hipótese sobre o quanto, já tinha 42 anos. Pode nem parecer tanto assim, mas a maioria dos gênios tem seus maiores lampejos bem mais cedo. Por exemplo, Isaac Newton teve seu ano miraculoso em 1666, aos 23 anos. Já Einstein publicou a teoria especial da relatividade em 1905, aos 26 anos. Planck mostrou, portanto, que nunca é tarde para começar uma revolução científica. Voltemos aqui ao vídeo. Até a hipótese lançada por Planck, a luz era compreendida apenas como uma onda eletromagnética que se comportava de acordo com as veneradas equações estabelecidas por James Clerk Maxwell. E essas equações eram literalmente a última palavra sobre o assunto. No entanto, nenhuma das aplicações dessas equações permitia-se que se calculasse direito a tal radiação do corpo negro, conforme observado experimentalmente. Planck daria encaminhamento a essa questão, mas utilizando uma abordagem que ele jamais queria ter usado. O alemão percebeu que era possível resolver o problema se ele partisse do pressuposto de que a luz só podia ser propagada como uma partícula. Ele hipotetizou que quando um objeto quente emite energia radiante, ele perde energia, não de maneira contínua, mas em quantidades discretas, em porções, que ele denominou de quanta. Além disso, Planck postulou que o quanto de energia irradiado é proporcional à frequência da radiação. Ou seja, quanto maior a frequência da radiação, maior a energia transportada por esse quanto de energia, por esse pacote de energia. Em outras palavras, quanto maior a frequência da radiação, mais energético é o pacotinho de energia. Em essência, é como se tivesse uma quantidade mínima para a radiação luminosa. Ela não podia ter um valor qualquer, mas apenas múltiplos dessa quantidade fundamental. Apesar de ter sido o pai da ideia, Planck a odiava. Foi um ato de desespero, ele escreveu. Eu estava pronto para sacrificar qualquer uma das minhas convicções anteriores sobre a física. Com essa teoria, ele conseguiria explicar de que maneira se distribui a energia da radiação térmica entre as várias frequências. 5 anos mais tarde, Albert Einstein, apenas com 26 anos, deu o passo seguinte, propondo que a energia não apenas é adicionada em unidade de quantum, mas que a própria luz existe em porções quânticas, ou corpúsculos, mais tarde denominados fótons. Albert Einstein, em 1905, explicou o efeito fotoelétrico utilizando a hipótese de Planck. Cuidado, não estou dizendo que foi Einstein que descobriu o efeito fotoelétrico. Ele explicou. Você que está aí do outro lado, sabe quem descobriu o efeito fotoelétrico? Se sabe, coloque aqui nos comentários. A melhor maneira de explicar como a luz podia deslocar elétrons e criar uma corrente elétrica era tratá-la como uma entidade composta de partículas, como Planck tinha imaginado. Em reconhecimento pela introdução do quantum, Planck recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1918. Curiosamente, Planck jamais aceitou a ideia do fóton. Em 1912, em uma gafe clássica,
Planck escreveu: devido a outras conquistas, Einstein deveria ser admitido na Academia Prussiana de Ciências, apesar de ter perdido o rumo ao propor a existência de corpúsculos de luz. Planck teve filhas gêmeas, Emma e Grethe, e 2 filhos, Carl e Irving. Durante a Primeira Guerra Mundial, seu filho mais novo, Irving, foi feito prisioneiro na França em 1914 e seu filho mais velho, Carl, morreu em Verdun, também na França. Apenas 2 anos mais tarde, ambas as filhas morreram ao dar à luz. Planck aguentou estoicamente todas essas perdas. Em vez de ser celebrado na Alemanha, Planck começou a ser perseguido. Por quem? Pelos nazistas. Ele foi acusado de defender a ciência judia, na prática, a relatividade de Albert Einstein, que tem origem judaica. Planck teve até a sua ancestralidade investigada. Quando Hitler chegou ao poder em 1933, Planck de início acreditava que o nazismo seria apenas uma aflição temporária, mas depois acabou adquirindo aversão pelos planos nazistas e em 1938, em protesto, renunciou à presidência da Academia Prussiana de Ciência. Em 1944, no período final da Segunda Guerra Mundial, a casa de Planck, em Berlim, foi completamente destruída pelos ataques de bombardeiros aliados. No mesmo ano, seu filho Irving teve seu nome associado à famosa tentativa de assassinar Hitler em 20 de julho de 1944. Esse episódio foi narrado no filme Operação Valkyria, com Tom Cruise. Embora seja dito que Irving poderia ter sido poupado se Planck tivesse se filiado ao Partido Nazista, Planck manteve-se firme e recusou a filiação. Irving foi enforcado pelas mãos da Gestapo no início de 1945, o que deixou o idoso pai arrasado. Planck faleceu 2 anos mais tarde, em 1947, aos 89 anos. Sua revolução, no entanto, viceja até hoje. Se você chegou até aqui, peço que você utilize um pacotinho de sua energia para clicar aí nesse botãozinho do like. Utilize outro pacotinho de energia para se inscrever aí no nosso canal. E aproveite para compartilhar esse vídeo. Com isso você aumenta a frequência com que esse vídeo será irradiado pelo espaço das redes sociais. Por hoje é só, obrigado e até a próxima.